Um caso que desafia tudo o que você pensava saber sobre vítimas e assassinos. Que foi encontrado morto em uma casa em Greer na manhã de quarta-feira. Você acha que ela se foi? Olá, espectadores. Aqui é o Victor e bem-vindos à Anatomia dos Crimes. O caso dessa semana ocorreu na Carolina do Sul e envolve o brutal assassinato de uma querida técnica veterinária, Christina Parcell. Em uma aparentemente comum quarta-feira, uma comunidade é deixada em choque e uma jovem filha perde sua mãe. Porém, conforme a investigação avançava, uma história mais complexa emergiu, levantando questões inquietantes sobre sua vida e gerando simpatia por parte de alguns em relação ao assassino. Para entender por quê, deixe-me levá-lo de volta ao começo, em 13 de outubro de 2021. Na rua Kennebrake, 122, uma casa suburbana, Christina Parcell, 41 anos, tinha uma entrevista de emprego no 8h30 daquele dia. Ela estava animada e conversou com seu noivo de 65 anos, Bradley Post, sobre a entrevista que teria. Depois, ela voltou para casa às 9h07 da manhã. Quando Bradley a chama para perguntar como foi, ela não responde. Agora, no final da manhã, ele está um pouco preocupado com o silêncio dela. Achei que devia ir lá ver como ela está. Toquei a campainha da porta da frente, mas ela não respondeu. Fui até a porta dos fundos, pois geralmente a deixavam destrancada. Entrei pela porta dos fundos. Foi escuro, silencioso, e então eu voltei, pelo corredor para ver se ela estava no banheiro ou no chuveiro. E estava tudo escuro. Por volta das 11 da manhã, Bradley fez uma descoberta horrível. E eu olhei para o chão e bem na entrada da sala e fora do corredor havia pétalas de uma rosa. E enquanto eu olhava, eu olhei para o quarto. Havia um longo rastro de sangue, como se algo tivesse sido arrastado. E no final deste rastro estava Christina. E eu a vi em suas costas. Ele via seu rosto ensanguentado e olhos arregalados. Ela estava cercada pelo que pareciam ser pétalas de rosa espalhadas. Eu me aproximei e gritei com ela e então liguei para o 911. Em minutos, a polícia, os paramédicos e o delegado chegam. Do lado de fora encontram Bradley. Ele está bem vestido, usando um blazer. Ele é cooperativo, dando detalhes sobre como encontrou Christina, mas algo nele parece estranho. Ele segura firmemente o telefone junto com uma toalha na mesma mão. Os oficiais pedem que Bradley os acompanhe para dentro. De imediato percebeu um odor químico. Foi meio incomum. Não tínhamos certeza do que era. Não descobri, mas liberamos a residência. Eu encontrei a senhorita Parcell na sala de estar, sangue por todo o chão. Parecia que havia marcas de arrasto. Pouco depois, é declarada morta. A cena do crime é horrível. Sinais de luta estão em todo lugar. Está claro que Christina lutou pela sua vida até o fim. A fonte do seu sangramento parecia ser ferimentos de faca, muitos para contar inicialmente. Flores silvestres e pétalas de rosas estavam espalhadas por todo o lado, com uma grande poça de sangue embaixo do sofá. A mão direita de Christina mostrava sinais de luta feroz, com a unha do polegar lascada e unhas quebradas, indicadores clássicos de ferimentos defensivos. Os investigadores coletaram suas unhas, na esperança de encontrar vestígios do DNA de seu agressor. O celular de Christina estava próximo a ela. Sua bolsa, contendo 2 envelopes com $500 cada, foi descoberta em uma mesa perto do corredor, então é improvável que o roubo tenha sido um motivo. Havia uma arma de fogo de tiro único na casa, mas Christina não seria capaz de usá-la porque estava trancada em uma bolsa dentro de uma mala no quarto dos fundos. No quarto, havia vários documentos sobre uma batalha de custódia em andamento. Na sala de estar havia cartões de memória, vários pendrives e um laptop que foram apreendidos para a equipe de forense digital. O médico legista que realizou a autópsia no corpo de Christina Parcell afirmou que sua morte foi devido a um trauma por força cortante, 35 feridas de facada e incisão, possivelmente causadas por uma faca. Sua veia jugular e artéria carótida foram cortadas, e ela provavelmente sangrou até a morte em segundos.
Mas, como em casos como este, um cônjuge ou amante são as primeiras pessoas de interesse a serem investigadas. Quando a notícia do crime se espalhou, obsedou a mídia local e estadual. O médico-chefe Dan Randall afirma que ela era essencial para a equipe. Christina trouxe um tipo de conjunto de habilidades único para o trabalho. Ela era, você sabe, ela era uma mãe, tinha um noivo e amava sua filha e era extremamente próxima de sua irmã. Ela não é apenas mais uma vítima sem rosto. Porém, não houve menção de novas informações ou pistas por dias. O silêncio alimentou a especulação. Então, apenas 6 dias depois, em 19 de outubro, o noivo de Christina foi preso. A princípio, muitos presumiram que era pelo assassinato de Christina Parcell, mas não era. Ele foi interrogado, e seu telefone foi vasculhado através de um mandado de busca legal. Os investigadores encontraram material de abuso sexual infantil no telefone dele. Para aqueles que não sabem, este é um conteúdo ilegal envolvendo menores, e parte deste conteúdo envolvia Christina e sua jovem filha juntas. Este é um fato documentado pelos tribunais. Isso revelou um lado desconhecido de Christina para a maioria das pessoas. Mas durante esse tempo, Bradley Post revelou quem poderia ter um incentivo para matar Christina. Christina vinha tendo problemas há anos com o pai de sua filha. Ela havia sido chantageada com fotos comprometedoras. Fotos que foram enviadas para seus vizinhos, o bar que ela e Bradley frequentavam e seu local de trabalho. Christina estava ativamente envolvida em uma amarga disputa de custódia com John Mello, o pai de sua jovem filha. John Mello tinha custódia compartilhada da filha, mas a levou ilegalmente para a Itália para morar lá permanentemente. Coincidentemente, ele retornou aos Estados Unidos da América em 21 de outubro, 2 dias após a prisão de Bradley Post. Ao chegar, Mello também foi preso no aeroporto por interferência na custódia relacionada ao sequestro ilegal de sua filha do país. John Mello afirmou que há muito tempo estava ciente do envolvimento de Bradley Post e Christina Parcell em material de abuso sexual infantil ilegal e do abuso contínuo de sua filha durante as visitas à mãe. Eu quero ver justiça para suas vítimas. Eu quero luz do sol brilhando em cada jogador. Isso que fez mal a essas crianças. Ele relatou isso várias vezes para o departamento do xerife do condado de Greenville em 2018, mas a investigação foi encerrada sem ação, considerando suas acusações infundadas. Christina Parcell e John Mello namoravam há anos quando tiveram o primeiro filho em 2012, mas o relacionamento azedou e Mello pediu a custódia em 2015. Em 2016, ele obteve a custódia exclusiva da filha, mas Christina tinha direito a visitas. Após 1 ano, John solicitou a revogação dos direitos de visita de Christina, alegando que ela e Bradley abusavam de sua filha. John também apresentou evidências de um detetive particular de que Christina trabalhava como acompanhante, o que impactaria negativamente sua filha. Em fevereiro de 2019, o tribunal concedeu a Christina direitos de visita, permitindo que passasse dias com a filha. Contudo, John Mello tinha outros planos e secretamente levou sua filha para a Itália no fim de 2020. Christina descobriu onde sua filha estava através de uma postagem de John no Facebook. Com a ajuda de Bradley, ela fez várias viagens à Itália para encontrá-la. Ela conseguiu trazer sua filha de volta para os Estados Unidos. Desde abril de 2021, a filha de Christina tem ficado exclusivamente com ela e sua irmã, Lutina Parcell. E devido às suas ações, é provável que John Mello perca a guarda exclusiva de sua filha. A partir dos vários meios de armazenamento e do telefone de Bradley Post, é inegável que a filha de Christina, referida como A.M., esteve envolvida em conteúdo explícito ao longo de vários anos, que estava sendo distribuído para terceiros. O conteúdo também incluía outras vítimas, incluindo uma amiga de A.M. John Mello estava certo sobre isso o tempo todo, mas nem as autoridades nem os tribunais o levaram a sério. E assim que Christina retornou aos Estados Unidos da América da Itália, Bradley Post a pediu em casamento. Só podemos imaginar a impotência que John Mello deve ter sentido, incapaz de impedir a exploração de sua própria filha por sua mãe. Você pode se perguntar como Christina conheceu Bradley Post? Eles, na verdade, se conheceram há mais de 20 anos no bar de charutos do pai dela.
Mas eles não começaram a namorar até 2016, quando a Amy tinha apenas 4 anos e John Mello tinha a guarda exclusiva dela. Apesar de John Mello ter motivo para matar Christina, ele estava no exterior na ocasião. Então quem matou Christina Parcell? Durante a investigação, foram obtidas imagens de várias câmeras, incluindo câmeras de campainha Ring. Um homem de moletom cinza e mochila foi visto entrando na casa de Christina por volta das 9h15. Às 9h27, apenas 12 minutos depois, o mesmo homem foi visto deixando a casa de bicicleta. E 1 minuto depois, ele foi visto em sua bicicleta na rua Saratoga, número 207, a 0,4 milhas do local do crime. Quando os detetives perguntaram por aí quem conhecia John Mello, um homem chamado Michael se apresentou e ele mencionou que trabalhava para John, assim como outro, Zachary Hughes, que ajudava em casa. A polícia usou a carteira de motorista de Zachary para identificar um caminhão registrado em seu nome. As câmeras Flock flagraram o caminhão com uma bicicleta em cima antes e depois do crime. A bicicleta parecia ser a mesma capturada na câmera antes. Zachary também morava em Greenville, em uma casa na Avenida Tyndall. Contudo, foi a proximidade dele com John Mello que atraiu o olhar do investigador, e os homens pareciam muito íntimos. Zachary era o principal contato de John para várias comunicações, incluindo durante sua prisão. John até gravou um vídeo dando a Zachary o direito exclusivo de pegar sua bagagem no aeroporto de Charlotte. Através do WhatsApp, os homens trocaram mais de 1.700 mensagens, algumas das quais foram intencionalmente embaralhadas. Zachary também estava muito envolvido na amarga disputa de custódia entre John Mello e Christina. Ele foi preso no dia 3 de novembro e acusado de vários crimes: assassinato, posse de arma durante a prática de um crime violento, assédio, conspiração e roubo em primeiro grau. Mas este não era um homem comum e definitivamente não se encaixava no estereótipo de assassino. Oi, eu sou Zach Hughes, aqui no Museu de Música Sigel, continuando a série de concertos do 4º milênio, celebrando o 250º aniversário do cara na parede atrás de mim, meu compositor favorito. Nasceu em Morro Bay, Califórnia. Hughes nasceu em Morro Bay, Califórnia. Sua família se mudou para a Virgínia e manteve fortes valores cristãos. Zachary tem um irmão mais novo, Eli, e sua família decidiu adotar mais 5 crianças russas, porque se não o fizessem, esses órfãos não teriam para onde ir. Mas uma dessas irmãs adotadas, a irmã mais velha, teve uma influência significativa sobre Zachary. Você precisa saber qual foi a minha experiência com minha irmã adotiva mais velha, Grace. Minha irmã mais velha, Grace, foi a pessoa mais malvada que já conheci na minha vida. Ela tinha 10 anos quando ela entrou para a nossa família. O governo russo não nos contou muito sobre as crianças, então não estávamos cientes de quaisquer, se houvesse, problemas comportamentais. Ciro. E havia muitos, mas especificamente com ela, eu a descreveria sem reservas, como uma psicopata sem afeto. Não era que ela fosse imoral, era mais que ela era amoral. Ela não tinha senso de certo e errado. Sua bússola emocional aparentemente não existia, estava apenas morta por dentro. Ela era uma manipuladora e enganadora habilidosa. Ela poderia mentir num piscar de olhos por razões que poderiam envolver seu ganho pessoal ou apenas por diversão. Ela inventaria as histórias mais absurdas, loucas e horríveis apenas para obter uma reação das pessoas. E ela poderia falar sobre essas coisas com o mesmo tom que você poderia falar sobre fazer um sanduíche. Isso de uma garota que eu conheci entre os 10 e os 14 anos, foi incrivelmente perturbador. E as coisas que aprendi sobre esse tipo de personalidade ficaram comigo a minha vida inteira, porque nunca mais encontrei alguém assim. Ela era literalmente como um vampiro que sugava a bondade das outras pessoas ao seu redor. Ela poderia ser muito emocional, e fingiria essas emoções para provocar uma resposta em você,
uma resposta simpática. E se, por exemplo, você a acusasse de fazer algo como roubar ou machucar um de seus irmãos, ela choraria e imploraria para você acreditar nela, dizendo: não, eu não fiz isso. E então, se você apresentasse a ela uma prova irrefutável de que sabíamos que ela realmente tinha feito isso, era como se uma máscara simplesmente caísse do rosto dela. E quero dizer, ela simplesmente olharia para você com olhos de tubarão, e não importa quantas vezes passássemos por isso. Ciclo com ela, onde ela nos enganaria, trairia nossa confiança e machucaria pessoas em nossa família, ela sempre nos traria de volta, porque há algo em pessoas boas e normais que querem acreditar que alguém assim pode mudar. Você quer acreditar que, sabe, há redenção para alguém assim, e que eles podem mudar seus caminhos e se tornar uma pessoa melhor. E ela sabia disso. E ela usaria isso para se tornar agradável novamente e recuperar nossa confiança, apenas para atrair essa grande confiança novamente, mais forte do que ela tinha feito na primeira vez. E isso aconteceu dezenas de vezes e criou uma quantidade incrível de conflito em nossa casa. Ela conseguia manipular meus pais e criar um abismo entre eles. Ela era apenas uma pessoa incrivelmente inteligente e incrivelmente maléfica. E ter conhecido alguém assim me fez ser capaz de entender. E mesmo que eu não quisesse aceitar o fato de que pessoas assim existem, quer você queira acreditar ou não. E se você confiar neles, só vai acabar se machucando novamente. Essa experiência moldou sua motivação para matar Christina, pois ele a via como o mesmo tipo de pessoa. E finalmente ficou tão ruim que percebemos que ela seria um perigo físico para nossa família. Descobri um diário que ela havia feito, onde ela descrevia em detalhes meus pais tendo seus olhos arrancados e morrendo. E como, uma vez que meus pais estivessem fora do caminho e mortos, ela poderia assumir seu papel como rainha legítima do país. Então ela apenas tinha esses delírios psicóticos, psicopáticos de violência e grandeza. Chamamos o serviço social e pedimos para removerem-na de casa. Ao crescer, Zachary recorreu ao piano como uma fuga dos desafios em casa. Seu talento e dedicação o levaram a ganhar o primeiro lugar no Festival de Piano do Sudeste durante o ensino médio, garantindo uma performance solo na Orquestra Filarmônica da Carolina do Sul do Concerto para Piano Número de Beethoven. 5. Em 2010, o árduo trabalho de Zach compensou quando ele foi aceito na escola Juilliard com uma bolsa de estudos, onde se destacou acadêmica e socialmente. Zach iria realizar uma das façanhas mais difíceis para um pianista de concerto. Ele celebrou o 250º aniversário de Ludwig van Beethoven em 2020, executando todas as 32 sonatas para piano de Beethoven. Quando se formou na Juilliard School, em 2015, ele se candidatou e conseguiu o cobiçado papel de tecladista principal para a Sinfônica de Knoxville. Mas ele abandonou tudo isso em 2017 para se juntar ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, porque, em suas próprias palavras, ele queria servir ao seu país. Tinha acabado de... Sempre foi algo que me interessou. O serviço aos outros, o aspecto de servir aos outros. Senti que devia um débito ao meu país para prestar algum serviço militar. E eu também queria a oportunidade de experimentar um ambiente de treinamento difícil. E imaginei que os Marines tinham fama de serem os mais difíceis, então foi a divisão que escolhi. Ele recusou tratamento especial ao receber uma oferta para entrar na banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele preferiu ingressar no rigoroso programa de formação de oficiais. É um pouco diferente do que recrutar, sim. Você precisa passar por um processo de seleção bastante rigoroso para ser convidado para o OCS. Você passa bastante tempo com seu oficial de seleção de oficiais, que tem como função principal treiná-lo e prepará-lo para passar pela comissão de revisão e receber um convite. Quando eu morava no Tennessee, fazia muito treinamento com ele me preparando para isso. E me saí excepcionalmente bem. Existe algo chamado
prova de função pulmonar, o teste de aptidão física, e consiste em 3 áreas: flexões até a falha, máximo de abdominais em 2 minutos e corrida cronometrada de 3,8 km. Qual é a pontuação perfeita nisso? Você pode obter um máximo de 100 em cada uma das 3 áreas, então a pontuação perfeita seria 300. O que foi a sua pontuação? 94. Durante seu treinamento, ele consistentemente ficou entre os 3% melhores de sua turma. No entanto, ele teve que desistir. Fui dispensado após a 3ª semana da escola de candidatos a oficiais por fraturas por estresse de nível 3 nas 2 tíbias. Na época em que você foi forçado a deixar a escola de candidatos a oficiais, em que percentual da turma você estava? Eu estava entre os 3% melhores, eram mais de 400. O diretor executivo de Quântico, que é onde fica o OCS do Corpo de Fuzileiros Navais, me pediu para voltar. Ele basicamente me disse para ir para casa, me recuperar, treinar novamente e voltar. Foi durante essa fase da vida que ele conheceu John Mello. Notavelmente, Zachary não tinha conexões com Christina Parcell ou Bradley Post. Na verdade, eles não se conheciam pessoalmente. O que levou Zachary a jogar fora sua vida e carreira promissora? As razões dividiram a opinião pública. Alguns o consideram um homem honrado fazendo o certo, enquanto outros veem suas ações como as de um assassino deplorável. No entanto, o fato incontestável é que o sistema falhou em investigar adequadamente e proteger a Amy de abusos. O julgamento de Zachary começou em 10 de fevereiro de 2025, e muitos consideram tendencioso e manipulado porque o juiz considerou todas as alegações de abuso inadmissíveis em tribunal. O Estado pintou uma narrativa de que Zach agiu com malícia, desconsiderando completamente uma grande influência em seus motivos. Estou apresentando informações aqui que nem mesmo o júri pôde ver em tribunal. Isso levantou sérias questões sobre por que a liberdade de expressão, um valor constitucional americano fundamental, foi desconsiderada. Mesmo que as alegações de abuso fossem falsas, se Zach acreditasse que eram reais, então há provável causa de que ele não agiu apenas por malícia. Zachary David Hughes conheceu John Mello em 2020, quando estava se apresentando no centro da cidade, e John, com sua filha, se aproximou dele. Mello notou o talento musical de Jack e pediu que ele tocasse Claire de Luna para sua filha. Ela é uma criança realmente especial. Ela era definitivamente madura, além de sua idade, como eu falei. Ela mantinha conversas com adultos, olhando nos olhos. Ela parecia muito culta, como se tivesse tido muita exposição a diferentes lugares. Ela viajou quase tanto quanto eu. Sempre me contava sobre as viagens que fazia com o pai. E era muito evidente para mim que ela era uma criança muito saudável e amada. Ela claramente amava o pai dela, e era óbvio que ele tinha feito um ótimo trabalho criando-a. Eu estava convencido de que ela era uma criança feliz e saudável, e ele era um ótimo pai. Isso marcou o início de sua amizade e eles passariam mais tempo juntos. Em outubro de 2020, eles comemoraram o aniversário de Zach. Zach lembrou como o comportamento de John mudou de feliz para preocupado perto do fim. John confidenciou a Zach que estava muito preocupado com a Amy, que viajava com a mãe. Zach ouviu atentamente John e compreendeu suas preocupações. Ele começou a descrever o caráter de Christina Parcell e sua personalidade. E enquanto ele passava por vários pontos, ele continuou dizendo: Zach, eu sei que você não vai acreditar em mim. Eu sei que isso parece exagerado e dramático, e você provavelmente acha que eu estou exagerando. E em outras circunstâncias, eu teria. Porque John faz. Quer dizer, ele é um grande contador de histórias. Sabe quando as pessoas falam sobre seus ex como se eles fossem o anticristo? Então, é claro, eu estava meio predisposto a ser tendencioso contra o que ele estava me contando, exceto pelo fato de que, ponto a ponto, tudo o que ele descreveu sobre Christina Parcell era idêntico à minha irmã Grace. Ele me disse que Christina Parcell era uma mestre manipuladora. Ele disse que ela pode mentir num piscar de olhos e você nunca saberá. Ele a achou extremamente encantadora. Ele disse que ela era incrivelmente inteligente e talentosa.
Ele costumava dizer que ela era mais inteligente do que ele, mas que seu maior defeito era que ela era preguiçosa e tinha essa arrogância combinada com sua preguiça, que basicamente nascia do fato de que ela sabia que nunca realmente teve que trabalhar muito duro em nada na vida. E ela poderia até sacrificar a confiança com as pessoas e contar-lhes mentiras que poderiam ser facilmente descobertas, porque no final das contas, ela estava completamente confiante em sua habilidade de reconquistar alguém, não importa o quanto ela os tivesse prejudicado antes. E ele poderia estar descrevendo a Grace para mim, porque eu conhecia esse comportamento, eu tinha vivido através deste comportamento. Então não, John não tinha ideia de que eu tive essa experiência com a Grace, o que me fez perceber que não havia como ele ter inventado isso. Porque ninguém acertaria, ponto por ponto, a menos que tivessem conhecido uma dessas pessoas. E isso foi a primeira coisa que realmente levantou uma enorme bandeira vermelha para mim e me fez pensar que, apesar do fato de que ele pode exagerar e distorcer a verdade, e ele muitas vezes não é muito crível quando você o escuta, eu estava convencido naquele ponto que ele deve estar descrevendo algo verdadeiro, porque ninguém saberia como descrevê-lo tão especificamente e precisamente se estivessem apenas inventando. Eu estava certo em confiar nele. Ele traçou paralelos entre Christina e sua própria irmã adotiva maligna, Grace, que havia sido removida da família por tramar matar os pais de Zack. E finalmente, ficou tão ruim que percebemos que ela seria um perigo físico para nossa família. Descobri um diário que ela havia feito onde ela descrevia, em detalhes, meus pais tendo seus olhos arrancados e morrendo. E como, uma vez que meus pais estivessem fora do caminho, ela seria capaz de assumir seu papel como rainha legítima do país, então ela apenas tinha esses delírios psicopáticos, de violência e grandeza, e nós chamamos a assistência social e pedimos para que a removessem de casa. Nos meses seguintes, mesmo quando John Mello voou para a Itália, os dois homens mantiveram contato e a amizade deles cresceu. Zack sentiu talento em Amy e sentiu a obrigação de protegê-la. Quando soube do conflito crescente, abuso e a mudança de comportamento de Amy a cada visita à casa de sua mãe, ele se sentiu moralmente obrigado a agir. Percebi que havia um perigo incrível, que o que Christina Parcell estava... era uma prévia futura do que ela poderia potencialmente se tornar se fosse deixada sob a custódia desta mulher e fosse criada por ela. Quando John se mudou para a Itália com sua filha, em 4 de outubro de 2020, Christina entrou com uma ordem em 20 de outubro, alegando que John violou seus direitos de visita, o que ele fez. O tribunal nomeou um novo tutor dos Estados Unidos da América para a menina e considerou John Mello em desacato. Em março de 2021, Christina se mudou para a casa na Cannebrake Drive com sua irmã. Um mês depois, a autoridade central italiana decidiu que Amy deve ser devolvida aos Estados Unidos da América. Isso permitiu que Christina buscasse sua filha na Itália. Mas foi quando John Mello começou a usar sua amizade com Zachary para favores pessoais. No dia 17 de abril, ele pediu a Zack para assediar Christina ao máximo e enviar muitas informações como prova. Ele me ofereceu, entre outras coisas, 3 muito pertinentes coleções de informações. Uma era as fotografias que haviam sido discutidas, que eu enviei em correspondências para várias pessoas, juntamente com anúncios de um site de acompanhantes que estavam conectados com essas fotografias. Essas fotografias eram de Christina Parcell, em vários estágios de despir, e John me disse que eram anúncios de prostituição de sua carreira anterior como prostituta. E olhando para essas fotografias, não havia dúvida em minha mente de que era isso que elas eram. E eu não digo isso de forma alguma para tentar envergonhar. É simplesmente isso.
Quer dizer, quem disse isso? Pornografia, você sabe quando vê. Bem, eu acho que o mesmo pode ser dito em termos dessas fotografias. Eles não eram as fotografias íntimas e sensuais que alguém poderia enviar para um parceiro romântico. Eram obscenas e de mau gosto. E havia um elemento muito claro de publicidade, um elemento comercial. E então, quando eu olhei para estas, havia um olhar vazio, arrogante, quase zombeteiro em seus olhos que me lembrava tanto da minha irmã. Era um olhar que dizia, eu posso fazer você fazer o que eu quiser, porque você quer o que eu tenho para oferecer. E junto com isso, havia um depoimento de 2016 que Christina Purcell havia dado. Eu acreditei que, com base em várias coisas que ela admitiu livremente em seu depoimento, que ela tinha um histórico de usar e manipular homens para conseguir dinheiro e em oferecer serviços sexuais em troca. Ela admitiu ser uma atriz pornográfica e produzir um filme na Carolina do Sul, onde ela esfregou os pés no pênis de um homem, ênfase em ser um comércio, essencialmente uma coisa recíproca, onde ela estava procurando ser cuidada financeiramente. Ela disse que tinha um desinteresse geral em ter filhos na época, razão pela qual ela desistiu da custódia de sua filha para John Mello, quando sua filha era muito jovem. E um documento do tribunal de 2016, onde ela se declarou a quinta quando perguntada sobre seu envolvimento. Mas o ponto era muito mais do que apenas mostrar ao Zack que ela era uma mãe inadequada para a Amy. Em 16 de maio, John enviou a Zack 2 fotos explícitas de Christina sob seu pseudônimo online, Caroline Warren, que ela usava para atrair homens a pagar por seus serviços. Isso incluiu uma declaração juramentada de um bombeiro chamado Alex. John postou um anúncio no Craigslist pedindo informações sobre uma mulher chamada Christina Lorraine Purcell, também conhecida como Caroline Warren, e ele forneceu fotografias para identificá-la. Este anúncio no Craigslist? Sim, quem afirmou que Christina lhe ofereceu seus serviços em troca de dinheiro e quando ele recusou, ela tentou novamente com drogas. Zack visitou Mello na Itália naquele mês. Quando você chegou na Itália, onde você ficou? Eu fiquei no apartamento de John Mello. E tenho certeza de que coisas que não foram ditas nas mensagens foram discutidas lá. John tem visitas em vídeo, ordenadas pelo guardião ad litem. Eu frequentemente observava a tela do telefone ou o computador dele, então podia ver seu rosto e disposição. E em uma ocasião eu disse oi para ela. Então o John vinha me contando por semanas: Zack, a Christina está matando minha pequena garota. Vejo a faísca morrendo em seus olhos. E novamente, quando ouvi isso pela primeira vez, pensei: você não está sendo um pouco dramático? Eu não a tinha visto, mas parecia um pouco demais. Quando a vi nessas visitas, não senti mais isso. Ela não era a mesma menininha que eu conheci em Greenville, quando os conheci pela primeira vez. Ela havia ganhado muito peso, provavelmente cerca de 20 libras, o que é aproximadamente 1/4 do peso corporal dela. Para uma menina de 8 anos, isso é muito em um curto período de tempo, mas era muito mais do que isso. Era o comportamento dela. O espírito dela estava apenas... Ela estava triste, estava deprimida, aquela menina esperta, precoce e animada que eu conheci, simplesmente não estava presente ali. Foi uma mudança completa de caráter. E quero dizer, John perguntava a ela como ela estava. E ela sempre tentava dar uma boa resposta, como tentar sorrir e dizer, estou bem, papai. E tentar manter uma boa aparência. Mas estava claro que ela estava fazendo isso porque não queria preocupar o pai. Ela não queria que ele percebesse o quão mal ela estava. E isso me lembrou tanto de mim mesmo, quando eu era um pouco mais velho do que ela, com o que eu descrevi anteriormente com Grace. É isso, você internaliza coisas, como ela é uma pessoa forte. E ela estava tentando ser mais forte,
do que provavelmente estava pronta para ser naquela idade. E apesar da forte aparência estoica que ela estava tentando mostrar, eu podia ver que ela estava sendo torturada, como se estivesse se afogando. E ele dizer que a faísca estava morrendo em seus olhos era absolutamente preciso. Eu podia ver, eu podia ouvir em sua voz, eu podia perceber em seu comportamento. Quando Zack retornou para os Estados Unidos, ele assediou Christina distribuindo suas imagens explícitas para vários locais, incluindo um local de trabalho na Norris Financial, para 2 de seus vizinhos, para seu noivo Bradley, e no Altman Cigars and Martini Bar, um lugar frequentado por Bradley e Christina. Continha informações que acredito terem sido divulgadas publicamente e por livre vontade de Christina Parcell. Então, todas essas informações estavam disponíveis publicamente e que, até onde eu sei, eram verdadeiras. E comecei a enviar esses panfletos para Christina Parcell e seu namorado e pessoas do bairro, com um triplo propósito. Eu queria que os pais daquele bairro soubessem que seus filhos não estavam seguros perto dela ou perto de Brad Post. Eu queria que diferentes pessoas, associadas a isso, como item de manuseio em andamento, a polícia tivesse acesso a essas informações, para que eles tivessem todas as evidências que eu estava olhando que claramente demonstravam que Christina Parcell era um perigo para as crianças e sua própria filha. E eu também queria que houvesse pressão social, novamente, sobre pessoas como Grace e Christina Parcell. É a fachada que elas erguem ao redor de si mesmas e a imagem que elas apresentam ao mundo é tão importante para elas. Elas são narcisistas. E é uma fachada, é completamente falso. Mas eu estava esperando que não valesse a pena para ela, para que outras pessoas a vissem pelo que ela era, em troca de ela tentar lutar para ter ela, filha. Em setembro, um mês antes do crime, Zack ligou para o Serviço de Proteção à Criança, admitindo em seu depoimento que mentiu para chamar a atenção deles para que investigassem Christina e Bradley. Não está claro se isso já levou a uma investigação. Pouco depois desses panfletos terem chegado, John descreveu uma ligação para mim, onde ele disse que Christina estava no final da ligação. Ela pegou o telefone e virou-o para o rosto dela, o que ela geralmente não fazia. E ele disse que ela estava mais irritada do que ele já tinha visto. Ele costumava dizer que você nunca a veria com raiva, pois ela era muito boa em controlar suas emoções e não revelava se você a irritou. E ela pegou o telefone e não disse nada, mas apenas deslizou o dedo pela garganta como se estivesse ameaçando que iria mandar matá-lo pelo que ela acreditava que ele estava fazendo. Ele afirmou que John Mello acreditava que Bradley Post era um arquivo Portable Document Format, e ele também acreditava nisso. Ele enviou para mim um e-mail que ele havia recebido de alguém que ele conhecia na comunidade, de motociclistas, motos. E Brad Post também estava envolvido na comunidade de motociclistas, ou pelo menos tentava estar. E este e-mail era deste conhecido de John, dizendo a John que Brad Post tinha ido basicamente pedindo para alguém, citação, machucar John Mello e que ele estava oferecendo muito dinheiro para fazer isso. Zack revelou que John Mello inicialmente lhe ofereceu $5.000 para matar Christina. John me perguntou se eu acreditava que a filha dele estava em grave perigo. Eu estaria disposto a matar Christina Parcell por $5.000. O que você disse quando ele te perguntou isso? Eu fiquei chocado e insultado com o pedido e eu dei a ele um não imediato e inequívoco. Na segunda oferta, ele me perguntou novamente se eu estivesse convencido de que sua filha estava em perigo, eu estaria disposto a matar Christina Parcell por $10.000. Eu disse a ele, John, não há quantidade de dinheiro que jamais me tentaria a fazer algo assim. Eu disse a ele que me sentia insultado por ele sequer pensar que eu consideraria isso.
Então, eu disse a ele que nunca faria isso por dinheiro. Eu disse a ele que a única maneira de eu considerar tomar uma atitude assim é se eu estivesse absolutamente convencido de que sua filha não estava apenas em perigo, mas que a única maneira de resgatá-la desse perigo seria pegar a esposa de Christina Purcell. Não posso deixar de me perguntar se ser educado em casa e um pouco protegido do mundo real levou Zack a ser pressionado e explorado por John Mello para cometer um assassinato premeditado. De seu depoimento, fica claro que Zack retrata Christina como uma mulher má e amoral, semelhante à forma como ele vê seu irmão mais velho. A defesa apresentou um caso de que ele fez isso como último recurso para evitar que a vida de uma criança fosse arruinada, porque seu querido amigo, John Mello, tentou de tudo, incluindo deixar o país. Durante os vídeos do julgamento e seu depoimento, muitas pessoas nos comentários sentiram o mesmo. Mas há outro lado neste caso. Uma mulher foi brutalmente assassinada em sua própria casa, e as pessoas pareciam desconsiderar o que ela passou. Embora ela possa não ter sido perfeita, ninguém merece passar pelo que ela passou. Eu estava tendo isso. Incrível luta interna durante esses meses, sentindo que eu precisava fazer algo para salvá-la, e ainda assim, sentindo essa incrível relutância em fazer a única coisa que eu sabia que a salvaria, por causa de quão terrível eu sabia que seria fazer isso, mesmo acreditando que seria o certo. Quando chegou o dia 13 de outubro, eu já estava lidando com isso há muito tempo e estava sentindo uma enorme quantidade de culpa por ter esperado tanto tempo quanto esperei. Porque eu deveria ter agido mais cedo e não fiz isso. Então eu cheguei à conclusão de que eu recebi uma oferta para ir em um cruzeiro e estaria deixando o país por muito tempo. Essencialmente era agora ou nunca. Tive a chance de salvá-la de um perigo que eu sabia que ela corria, sim, e que eu sabia que não cessaria. Eu não podia continuar vivendo e deixá-la se afogar. Eu tinha uma vida incrível, com tudo o que precisava. Ganhava dinheiro fazendo o que amava. Eu iria para o Pacífico Sul, para tocar em concertos para pessoas ricas em navios de cruzeiro, quer dizer. Mas como eu poderia ir e aproveitar isso e saber que estava deixando uma criança para o seu destino, uma criança que pensava que eu era seu amigo? Eu não conseguiria me olhar no espelho se tivesse feito isso. O próprio assassinato foi premeditado, sem dúvida. Específico para 13 de outubro, acreditei que haveria um período de tempo na casa quando Christina Purcell estaria sozinha. E eu queria ter certeza de que ninguém estava lá. Nem Lutina, nem Brad Post, porque, novamente, isso não era sobre vingança ou retaliação ou qualquer coisa. Eu não estava bravo. Naquele dia, eu só sentia pena. Eu reclamei com muito cuidado. Eu sabia que se eu tentasse fazer isso e falhasse, seria ainda pior para mim, porque acreditava que, se fosse descoberto fazendo isso, me ligaria a John Mello. E eu acreditava, e ainda acredito, que ele é um ótimo pai. E ele tem a melhor chance de ter uma infância feliz e segura. Tipo, eu sabia que era certo, logicamente, mas o aspecto emocional estava simplesmente se revoltando contra essa ideia. E mais ainda porque ela era uma mulher. Fui criado para sempre proteger minhas irmãs e mãe, e eu abria portas para as mulheres enquanto crescia. Então essa ideia era simplesmente repugnante para mim, mesmo sendo necessária para salvar uma criança. E eu sentia que isso era a coisa certa a fazer, não importa o quão terrível e difícil fosse ser. Eu tinha o dever de fazer isso para salvar uma criança. Zachary explica detalhadamente como fez isso. Dirigindo meu caminhão até lá, eu estava experimentando um nível de ansiedade e doença física que eu nunca tinha experimentado, devido ao estresse antes. Minhas mãos estavam tremendo, eu estava suando frio e lutando contra a vontade de vomitar antes mesmo de chegar perto de lá.
Algumas vezes pensei que teria que parar à beira da estrada porque mal conseguia manter meu caminhão em linha reta. Minhas mãos estavam tremendo tanto, mas o tempo todo eu estava apenas pensando: se eu não fizer isso, se eu voltar, então eu estou condenando-a ao seu destino, quando eu sei que poderia ter feito algo para impedir o que estava acontecendo. Então eu apenas tentei tirar minha mente disso. Eu tentei apenas ir e dirigir um pouco mais, sem pensar no que eu teria que fazer quando chegasse lá. Quando finalmente cheguei ao ponto em que estacionei meu caminhão, esse sentimento só aumentou. Eu conhecia o plano, mas estava tendo tanta dificuldade em executá-lo. Tirei minha bicicleta do caminhão e eu estava com uma máscara e roupas que já foram descritas, e eu apenas tentei me concentrar em colocar um pé na frente do outro na minha bicicleta. Parecia que corridas ou caminhadas que eu tinha feito, onde tudo o que eu podia fazer era me concentrar em colocar um pé na frente do outro porque era tão difícil continuar. Eu apenas continuava vendo o rosto dela e me lembrando que, se eu não fizer isso, ninguém virá salvá-la. E continuei pedalando e, eventualmente, cheguei em frente ao número 122 de Canebreak. Às 9h15, Zachary toca a campainha de Christina. Inicialmente você iria usar a arma? Sim. Eu estava muito preocupado em usar uma arma por causa do quão alto seria o barulho. E eu não queria alertar um vizinho ou um espectador que pudesse vir a investigar e se envolver. Tentei suprimir o barulho da arma fazendo um silenciador improvisado. Nos filmes, essas coisas são mostradas como se fossem muito fáceis, e uma arma suprimida é muito silenciosa, e não é esse o caso. Então, no final das contas, eu testei o disparo da arma. Ele comprou munições subsônicas, supostamente mais silenciosas. Eu não percebi que em um revólver o supressor não funciona porque o final do cilindro está aberto. E percebi apenas 1 ou 2 dias antes que eu não poderia usar uma arma, porque isso poderia potencialmente envolver outra pessoa nisso, se alguém ouvisse um tiro e viesse investigar. Eu preferiria não ter que fazer isso de todo, mas se tivesse que fazer, sim, eu teria escolhido uma arma, porque teria sido mais rápido e mais humano. Eu estava com calças pretas e uma blusa térmica preta e uma camisa cinza por cima disso. Eu estava com uma touca preta e uma máscara médica branca, e estava com luvas pretas e uma mochila preta. Quando você chegou à casa e desceu da sua bicicleta, o que você fez? Eu deitei minha bicicleta na entrada da garagem e tirei minha mochila. E tirei a caixa que tinha sido embrulhada para presente, que tinha uma extremidade aberta. E coloquei o revólver 22 naquela caixa, coloquei a mochila de volta nas minhas costas e peguei um monte de rosas. Eu caminhei até a porta e toquei a campainha. Estava tremendo e surtando neste ponto, porque não havia lugar onde eu menos queria estar do que naquela casa naquela manhã. E quando toquei a campainha, a porta se abriu e uma mulher veio até a frente e eu pensei que era Christina Parcell, mas eu queria ter certeza e também queria ter certeza de que mais ninguém estava em casa. Então eu disse a ela que, enquanto segurava a caixa e as rosas, eu tinha uma entrega para Lutina Parcell, sua irmã, e ela me disse que Lutina não estava em casa. Neste ponto, eu percebi que Christina estava sozinha em casa, e eu entreguei a ela as rosas e tirei o revólver da caixa e apontei para ela, e disse para ela ficar quieta e voltar para casa. O que ela fez, e eu a segui para dentro da casa e fechei a porta e eu estava lá. Estava sentindo tanta ansiedade que meu corpo realmente não estava funcionando. O que eu estava mandando fazer quando percebi que não podia usar a arma que estava descarregada. Neste ponto, meu plano era tentar deixá-la inconsciente, porque eu não queria causar dor a ela ou a qualquer pessoa. Essa não era a minha intenção. Eu só queria salvar e garantir que ninguém mais que fosse um espectador se envolvesse nisso, ou pudesse ser colocado em perigo de qualquer forma. Então eu tentei
Enquanto ela segurava as rosas, tentei acertá-la na cabeça e deixá-la inconsciente. Mas meu corpo estava lutando contra mim, porque mesmo sabendo quem ela era e o que estava fazendo e o perigo que estava colocando, eu ainda estava olhando para ela e via uma figura simpática. Eu estava vendo uma mulher e sempre me ensinaram a nunca machucar uma mulher, a sempre proteger mulheres e crianças. Então, quando fui atingi-la com a arma, minha mão realmente não fez o que eu estava tentando dizer para ela fazer. Eu basicamente contive meu golpe. Então, quando a atingi na cabeça com a pistola, foi isso que aconteceu. Não a deixou inconsciente e, para ser honesto, mal a atingi. Então tentei novamente e a mesma coisa aconteceu. Eu não conseguia me obrigar a acertá-la. E, em este ponto, ela percebeu que eu estava hesitando. Ela começou a tentar se mover e a se afastar e a reagir. Durante este período de tempo, as rosas haviam caído e as pétalas e caules se espalharam. E enquanto eu hesitava, percebi que essa situação estava rapidamente saindo do controle. E se eu não me recompusesse e agisse logo, tudo isso iria terminar terrivelmente. Eu teria que, de alguma forma, me forçar a fazer isso a qualquer custo. Então eu puxei a faca que estava usando. Mesmo sabendo que não conseguiria atingi-la com nenhuma força, ainda assim tentei. Então eu comecei a golpeá-la. Meus golpes foram contidos. A faca fez contato com ela, mas não era impedindo-a e não estava infligindo nada que pudesse ser um golpe fatal. E ela começou a revidar. E tornou-se uma luta. E, nesta luta, tudo o que eu podia fazer era tentar superar essa resistência que eu tinha. Resistência física e emocional para fazer isso. Então, eu continuei a atingi-la. E, atingindo-a, até finalmente caímos no chão. E neste ponto, eu apenas tentei tirar minha mente disso. E apenas tentar passar por isso. E terminar o mais rápido possível, porque eu percebi que era apenas se prolongando. E eu apenas tinha que fazer isso para salvar. Então, eu não me lembro quantas vezes eu a atingi. Eu apenas me lembro que quando terminou, estávamos no chão e eu parei de atingi-la quando ela parou de lutar. Christina foi esfaqueada 35 vezes e Neste ponto, eu me levantei e eu ainda estava surtando e eu estava meio atordoado e eu estava apenas tentando me recompor e descobrir o que eu precisava fazer para sair da casa. E novamente eu queria ter certeza de que não deixei nada para trás que me conectasse a isso, porque então eu acredito que John seria conectado a isso. Então eu rapidamente olhei ao redor para ter certeza de que não havia deixado uma máscara ou uma luva e comecei a pegar as pétalas de rosa e percebi que eu não tinha tempo para fazer isso. Então fechei as cortinas e movi o corpo dela para longe da porta, com janelas, porque não queria que alguém a visse. Guardei minhas coisas na mochila. Eu olhei no espelho para certificar que tudo, percebi que ela tinha arranhado meu rosto. E, claro, percebi que isso poderia deixar DNA, então eu usei o diluente de tinta para tentar limpar as mãos dela. E então, eu troquei minha máscara e tirei minha camisa externa porque havia sangue nela, e coloquei na mochila. Eu tentava sair de casa o mais rápido possível. O diluente de tinta poderia explicar o cheiro estranho na casa, mas apesar das tentativas de Zack, seu DNA foi encontrado embaixo das unhas de Christina. Eu orei novamente e apenas disse que acredito que o que fiz foi a coisa certa. E eu acredito que fiz isso pelo motivo certo. Se for da sua vontade que eu esteja conectado a isso, então me entregarei. Assumirei o que fiz e assumirei a responsabilidade, porque acreditei que era a coisa certa. E então eu saí pela porta, voltei para minha bicicleta e pedalei de volta para o caminhão e dirigi de volta para a casa na montanha. Mas o júri nunca viu seu depoimento na íntegra, pois foram solicitados a deixar a sala várias vezes. Senti a mais enorme onda de alívio me inundar, porque eu sabia, a partir daquele momento, estaria segura do abuso que sua mãe estava
perpetrando nela. Há provas disso que o Estado está escondendo de você. Vai ficar apenas em silêncio. Você precisa parar de falar. Após o julgamento, o jurado afirmou que o que viram prejudicou a defesa. Eles viram Zack como um assassino frio, calculista e sem remorso, o que fortaleceu um caso de maldade, de outra forma fraco, apresentado pela acusação. Não era que ela era imoral, ela era amoral, Hughes disse ao júri. Ela estava morta por dentro, uma mestra manipuladora e enganadora. Ela mentia num piscar de olhos. A declaração dele revelou sua motivação para cometer o crime. Percebi o incrível perigo. Aquela Christina Parcell era um vislumbre do possível futuro da criança, se ela permanecesse sob sua custódia, ele disse. E os fatos provaram que eu estava certo. No mesmo dia do depoimento de Zack, John Mello foi preso às 1h30 da tarde. Por orquestrar o assassinato de Christina Parcell e subornar Zack 2 vezes para matá-la. John teve a fiança negada em uma audiência. O juiz decidiu que outro tribunal cuidaria do caso em 30 dias. Pelo que eu entendo, Tina Purcell está no tribunal. Tina, pelo que eu entendo, você é a irmã da vítima. Isso está correto, senhora? Você gostaria de se pronunciar perante o tribunal sobre este processo? Durante a audiência, a irmã de Christina, Tina Purcell, fez uma declaração emocionada, segurando as cinzas de Christina. Eu trouxe a Christina porque ela merece estar aqui. Esperamos 1.224 dias por isso. E eu gostaria de poder dizer que isso foi bom, John. Mas ainda não vai ser bom. Você fez isso com sua família. Sua filha precisa saber que você fez isso com a família dela. Isso precisa saber que você fez isso. If I'm at all capable, I will be there every day. With your convicted, I will be there at every parole hearing. Everyone. You will never get rid of me. And that is your own fault. Tudo bem, senhor. Você está livre para ir. Oficial? Ela mesma havia dito ao seu psiquiatra que não queria ficar com sua tia, porque sentia que sua tia estava tirando fotos dela quando ela estava despida, mas essas alegações permanecem não comprovadas. Sim, eu fiz uma ligação para o serviço de proteção, à criança, e disse a eles que eu era um vizinho. Eu disse a eles que eu tinha visto sendo abusada verbal e fisicamente pela mãe. E novamente, eu inventei isso, não é verdade? Eu disse isso porque eu queria dar uma oportunidade de ter um FaceTime pessoalmente com um agente do Departamento de Serviços Sociais, longe de sua mãe, onde ela poderia dizer a eles que sua mãe estava abusando dela. Quanto à acusação de assassinato, nós, o júri, consideramos o réu culpado. Nós, o júri, consideramos o réu culpado de posse de arma durante a prática de um crime violento. Quanto à acusação de furto qualificado de primeiro grau, nós, o júri, consideramos o réu culpado. Quanto à acusação de assédio de primeiro grau, nós, o júri, consideramos o réu inocente. Nós, o júri, consideramos o réu culpado de assédio de segundo grau. Quanto à acusação de conspiração para cometer assédio em primeiro grau, nós, o júri, consideramos o réu inocente. Quanto à acusação de conspiração para cometer assédio de segundo grau, nós, o júri, consideramos o réu culpado, assinado pelo nosso presidente. Ele queria matar alguém. Ele recebeu um alvo em uma bandeja de prata. Ele recebeu um endereço, uma data, um horário, e ele planejou. Ele sabia que, se planejasse o suficiente, ele nunca seria pego. Ele planejou tanto que pensou, bem, mesmo quando eu for pego, eu dou conta disso. Eu ainda posso sair dessa. Sem remorso, sem reabilitação. Qualquer pessoa que faça esse esforço para cometer um assassinato
com certeza faria novamente para ver se conseguiria. Você tem duas opções. Ou ele é um homem fraco e facilmente manipulável, que mataria qualquer pessoa que lhe pedissem para matar. Ou ele não é. E se for esse o caso, então ele com certeza faria isso de novo para ver se ele é inteligente o suficiente desta vez. Para ver se ele consegue vencer agora. Porque ele não demonstrou nenhum respeito pela lei deste tribunal. Esses homens apenas usaram minha irmã. John Mello a usou para criar uma nova família quando já tinha esposa e filhos. Brad Post a usou. E este réu a usou. Todos eles a usaram para sua própria satisfação pessoal distorcida. Ele faria isso novamente. Sem remorso, sem reabilitação, você terá reincidência. Obrigada, Vossa Excelência. No dia seguinte, 20 de fevereiro de 2025, Zachary Hughes foi condenado à prisão perpétua. Seu advogado está recorrendo, e um jurado declarou depois que, se tivesse conhecido o quadro completo das alegações de abuso e as reais motivações de Zach para o crime, isso teria influenciado o júri. Ele sentiu que todo o caso foi um julgamento injusto devido às condições e exclusões estabelecidas pelo juiz. O que você acha do pianista Zachary Hughes? Ele é um homem honrado ou um assassino que agiu com malícia, como foi sentenciado? Ou ele foi manipulado e explorado por John Mello? E quanto a A.M., ela algum dia se recuperará psicologicamente? Até mais, e obrigado por assistir.